vitimizante do que a nossa realidade. Eu ando muito incomodada com teorias e posturas políticas muito certeiras, por uma realidade tão vacilante e tão impotente. Então eu não tenho a menor pretensão de oferecer uma fala de potência, desistam disso. Eu estou com uma fala de um povo que está acuado, num canto, numa trincheira, e é uma fala acuada que eu tenho para ofertar. Não tem poder, não tem empoderamento, tem nada disso. Tem um povo acuado num canto, morrendo o dia inteiro. É isso que tem aqui, e é desse lugar que eu vou falar. Porque é isso que a gente tem que encarar como fato. Então a pergunta é o que democracia queremos. Eu ainda estou em que democracia temos, porque eu acho que a gente não está basilado em que democracia é essa. Então vamos entender um pouco que democracia é essa e vamos tomar 10 minutinhos para falar um pouco a sério sobre isso. E eu falo, por mais que eu não queira, quando eu estou preparando minhas falas, eu sempre volto para o chão da história, que é onde eu me balizo melhor. E eu escolhi um evento, poderia ter escolhido qualquer outro, mas escolhi esse. E quando eu falo liberdade, igualdade, fraternidade, todo mundo grita o quê? Revolução Francesa. Tudo bem. Ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Uma revolução extremamente importante que muda as bases econômicas, políticas e sociais do continente. Um continente europeu que teve suas colônias agitadas para o acontecimento da Revolução Francesa, inclusive a sua colônia nas Américas. Que colônia nas Américas, gente? O Haiti, não é isso? Bom, acaba a Revolução Francesa. Os escravizados do dia, gente, estão festejando no Haiti. Porque a Revolução pregava o quê? Liberdade, igualdade e fraternidade. Os escravizados também lutavam por essa revolução? Sim. Houve a abolição da escravidão, gente? 3 anos depois, o que os escravizados fazem, gente? Em todo um contexto político, se organizam e vão para cima dos senhores gritando liberdade, igualdade e fraternidade. Ao que me parece, esse é o grande nó que a gente segue tendo que dar conta. Há princípios liberais que fomentam a democracia que podem gritar esses berros sem nos incluírem. Há uma incompatibilidade que a gente está há séculos tentando desmobilizar entre ideais que prometem justiça e uma realidade que nos expropria. Se a gente olha a Constituição de 1988, eu estou aqui com pessoas de uma geração que se engajaram profundamente nessa luta, a gente tem grandes marcos importantíssimos em saúde, em educação, em mercado de trabalho, muito foi feito. E se a gente faz um balanço, há muita coisa conquistada. Vocês estão aqui, vocês são as provas disso. Há coisas atuadas, feitas em vários âmbitos e a gente sabe muito bem disso. Mas tem uma coisa que não está pautada, gente: a vida. A vida é o item inegociável da agenda das elites brasileiras. O direito de nos matar não está colocado na mesa. Eles vão nos matar e esse é o direito irrevogável do qual eles não abrem mão e acabou. E por que eles não abrem mão? Há um motivo pelo qual eles não abrem mão. Porque uma sociedade desigual só se mantém na base do terror. A gente só mantém desigualdade com terror. É assim que se mantém desigualdade. Você tem violência para criar fome, saúde e educação, e você tem violência para impedir que as pessoas se organizem para desmobilizar fome, educação. É disso que se trata. Então o direito, ele é um grande mediador das nossas relações sociais, mas a força é o que define e que garante essa desigualdade. O direito não dá conta de defender vida negra e acabou. É disso que estamos falando quando estamos falando dessa democracia. Então, os marcos democráticos não deram conta de cumprir a promessa básica com a vida negra. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. A segunda questão que eu acho que é importante tratar é: se isso é um dado, se a gente está falando de uma vida que não é compatível com essa democracia que nos sangra, o que vale fazer, gente? O que a gente faz diante disso? James Baldwin diz que uma pessoa consciente está sempre, negra consciente está em extremo estado de revolta. A gente se revolta. O que vale para não acordar se cada um tiver um irmão aqui de 5 anos com a cabeça de uma criança em casa, dormindo numa periferia com os miolos estourados por um tiro de fuzil? E quando eu vou fazer isso na minha sala de aula, eu tenho usado uma autora que se chama Saadia Hartman para provocar um pouco a gente. Pra gente, eu estou cumprindo aqui ordens de Dona Tux, tentando evocar imaginações políticas, para a gente pensar um pouco num lugar de mais desconforto. A Saadia Hartman nos evoca a pensar do lugar da escrava. A gente está falando de reminiscências da escravidão, então a gente tem que levar um pouco isso mais a sério. E aí a pergunta é, eu transformo todo mundo na minha sala de aula, está todo mundo escravizado aqui. E eu pergunto, e aí?
O que vale para se libertar? O que vale para defender seu filho? Rapaz, as pessoas começam a queimar a fazenda, a envenenar Senhor, a matar para não morrer, porque a escrava, ela calcula, ela também quer viver, ela também recua. Mas não há nada, absolutamente nada, que impeça uma escrava de imaginar a sua liberdade de forma radical e plena. Nada impede essa escrava de fazer isso. Aí quando a gente começa a se aproximar no exercício da contemporaneidade, a coisa começa a ficar mais complicada. Quando a gente pega a democracia e a cidadania como uma métrica de pensamento. E o que começa a acontecer? Eu estava brincando com Tula, que de repente rola o filme Panteras Negras diante de mim. Sabe Wakanda? Eu falo, gente, toda vez eu estou vendo Panteras Negras diante de mim. Porque o que acontece? De repente a gente começa a ter as mesmas revoltas, com aquela imagem radicalizada, né? Daquele personagem que é tão radical, também quer dar conta do mundo. Claro que ele é um ator muito bonito, ajuda a gente a se identificar, né, com a personagem, mas a questão é a mobilização da revolta que aquela personagem nos traz. E dos tantas coisas interessantes e críticas colocadas ao filme, é claro que o final é a parte mais expropriante que me interessa falar com vocês. Porque é claro que de todas as saídas, o que aqui está dizendo pra gente é que vocês podem sonhar com o que vocês quiserem. No final, meus amigos, é na agenda da ONU que vocês têm que sentar. É nos marcos da branquitude que a revolta de vocês cabe. Não se iludam, porque é por aí ou não é em lugar nenhum. Não existe espaço para qualquer coisa fora da conciliação e a imaginação política negra é vedada de saída. Vocês não podem sonhar com mais nada. A cartilha a ser seguida é a cartilha imposta pelos brancos e como a gente segue nessa lógica da democracia pensando, ninguém está falando de ação, a gente não se permite nem imaginar nada fora de uma sala de convenções da ONU. E isso é um saqueamento profundo nas nossas lógicas de revolta com uma democracia que nos sangra. E é interessante a gente observar nesse filme, nessa dicotomia, voltando à Revolução Francesa. A Revolução Francesa sangrou gente, decapitou um monarca. Tem coisa mais sangrenta que uma revolução dessa, gente? Como é que ela é conhecida? A Revolução das Luzes, não é isso? Porque para a defesa da liberdade e da dignidade branca, tudo está servido à mesa. Na ditadura a mesma coisa, sangraram, sequestraram, mataram, porque para a defesa de sua liberdade, tudo está servido à mesa. Quando a gente vai falar da Revolução do Haiti, há uma sensação de incômodo. Pessoas negras, meu Deus do céu, atacando pessoas brancas. Que selvageria. Então, para nossa defesa, a nossa liberdade, tudo é caricaturado como selvagem, animalesco, violento e inapropriado. Agora, eu não estou aqui responsavelmente fazendo apologia à revolta e à violência, porque racismo não se trata somente daquilo que os brancos impõem a nós. Racismo também se trata das lógicas autofágicas que a gente reproduz entre nós. E a gente tem que lembrar disso. Nós temos muita intimidade com a violência nas periferias desse Brasil. Nós sabemos o que é essa violência. E aí, se a vida é uma métrica interessante para a gente dar conta dessa incompatibilidade de democracia e pessoas negras, o estupro tem sido uma categoria, eu gritei isso ali esses dias, né, Sueli? Falei, me ajuda aqui com esse negócio do estupro, que eu tô doidinha. O estupro tem sido uma categoria muito importante para mim, para a gente pensar não só o que vem de fora, mas também o que consome a gente dentro. Porque se direito, se a gente não consegue debater o terror com direito, se a gente não vai combater o terror com as normas, a gente vai debater o terror com o terror? É isso? Como é que a gente debate o terror com o terror se a gente não tem um exército vocacionado para isso? E por que não tem? E como é que a gente manuseia essa violência que é tão degradante em relação a gente? O estupro, ele é muito importante para mim porque ele, primeiro, dá conta de uma coisa fundamental que eu acho que a gente tem que parar de discutir, né? A gente tem debatido violência muito colada com os corpos dos jovens negros, naturalmente, pela perda de sua vida, jovens homens negros. E quando a gente fala de estupro, a gente quer dizer que está falando de mulheres, né? Mas no fundo a gente está falando de meninas e sobretudo, né? É uma pauta de crianças. A gente está silenciando e não se implicando com crianças negras agonizando. Por aí. É disso que a gente está falando. É dessa covardia que a gente está falando. E aí, nesse lugar dessas entranhas, dessas covardias, é que a gente tem que ter o debate. Primeiro do que o estupro organiza, porque os brancos não debatem a nossa morte e liberdade. Então, gente, eu que lido muito com o sistema penal, tenho um advogado isso. Quando a gente pensa na prisão, a primeira sensação que vem da prisão não é da perda de tempo, não é assim, esse cara vai perder 5 anos da vida dele. Sabe o que é a primeira coisa que vem à mente? Cara, esse cara vai ser estuprado. Qual é a piada da prisão? Não é a piada do sabonete, gente?
Não é isso que cada cena de cada série evoca quando alguém entra na prisão, no primeiro dia, vai ou não ser estuprado? Não é isso que a gente está pensando? Em cada cena de cada coisa? Ou seja, a gente está condenando jovens negros viris a serem tratados como mulheres, a se estuprarem sistematicamente, a terem contato homossexual como pena. É a castração simbólica sistemática pela via do estupro. E esses homens, obviamente, com as suas masculinidades vetadas, castradas, vão obviamente potencializando as lógicas violentas que a gente vê nas nossas comunidades também, nos violando crianças e mulheres. Quando eu faço essa pergunta, e eu faço outros exercícios na minha sala de aula trabalhando do estupro, eu pergunto para as pessoas: qual crime você tem mais medo de ser vítima? Os jovens homens negros me respondem: homicídio, 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 normal, certo? E justo. As mulheres em geral e negras em especial começam: estupro, 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 estupro. Tudo certo. Aí eu devolvo a pergunta: tudo bem, você prefere ser morto ou estuprado? Sabe o que acontece? Os homens respondem: morto, 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 morto. As mulheres: morto, estuprada, morto, estuprada. Aí eu falo com os meninos: você morre de medo de ser morto, mas entre a pena que te impõe e a pena que você me impõe, você prefere a sua. Que? Você prefere ser morto ou estuprado? Porque o estupro, no fundo, é uma forma de tortura. E a gente está torturando corpos sistematicamente e emudecendo esses corpos. E como a gente cria e agrega comunidade, sentido, potência e coletividade com esse tipo de lógica autofágica entre nós? Sendo estupro um dado dessas lógicas autofágicas, obviamente. Como é que a gente articula potência se a gente se destrói nesse nível? Então a gente está num ambiente muito difícil. De um lado, a gente tem a constatação que essa democracia não dialoga com a nossa vida. Não tem jogo, não tem vacilo. E direito não vai cessar essa destruição das vidas. Por outro, acessar a violência em si, com esses discursos retóricos, também é muito comprometedor. Porque a gente está falando de homens, de masculinidades, que acabam reforçando sentidos de violência, se armando, e isso também não tem resolvido nada pra gente. E aí, o que a gente faz a partir disso? Eu não tenho as respostas, porque eu não estou aqui para dar alento para ninguém. Eu estou muito mais interessada em engajar com vocês, como um encontro de juventudes, no que eu acho que a gente não faz. Porque tem sido coisa que a gente não faz, que a gente tem feito. E aí isso me preocupa um pouco mais. E aí, indo para uma linguagem que é muito de vocês, muito mais que a minha, estou sendo forçada agora a entrar, mas enfim, eu estou muito preocupada da gente estar criando uma geração de seguidores, sabe? Isso me apavora. Isso me apavora. Que convite é esse para o individualismo, para influenciadores? Que convite é esse para a gente não estar falando de coletividade e liderança? Liderança presta conta. Pergunta para a Sueli se ela nunca prestou conta para Edson. Pergunta a Edson se ele nunca prestou conta para a Luísa. Influenciador acorda e tem ideia. Liderança trabalha, tem coletividade e tem compromisso. Então, como a gente não se compromete com essa democracia que nos sangra, e como disse o Lapides, não se distrai. Vamos parar de nos distrairmos, porque é distração, essa sensação, de repente, imagens afrofuturistas interessantíssimas. Quando eu vejo imagens de pessoas em carrões e ricas, eu falei: esse é o futuro que a gente quer? O futuro que, como diz a nossa amiga aqui que vai falar, climaticamente é insustentável? É isso? É colorir o futuro branco da riqueza? A nossa imagem de futuro? É ficar disputando uma lógica. O que é isso? Então, o que é essa lógica desse tal empoderamento de uma juventude completamente vulnerabilizada, que não está entendendo o que está disputando, efetivamente? Porque me parece que não está entendendo o que está disputando. Que é uma juventude que está nos ensinos médios, articulada, e quando entra, eu vou falar do lugar da universidade, que é o lugar que eu frequento, os secundaristas têm suas peculiaridades. Eu falo para os meus alunos, né? A gente já tem na UFBA um grande contingente de alunos negros e negras. A gente tem uma docência muito rarefeita ainda, mas em termos de alunato negro na universidade, isso já é um contingente expressivo. Aí começa essa coisa bolsonarista, eu falo: gente, o que vai acontecer se... Vamos imaginar aqui. O cara, claro que isso não é possível, mas se fosse, o cara dá uma canetada e fala o seguinte: acabaram as cotas. O que vai acontecer, gente? A universidade vai chorar? Vai. Ah, vai. Os professores vão fazer carta de manifesto, gente? Ah, vai. Agora a universidade fala assim: ó, acabou, parou. A gente não se move enquanto não tiver cotas, porque sem cotas não tem universidade no Brasil. Quem acha que a universidade faz isso?
pergunta é, a juventude negra na universidade para a universidade brasileira? Isso é um problema. Porque alguém tem que parar os... Porque nem nos lugares que a gente avançou, a gente está conseguindo parar as estruturas. Então o que a gente tem que fazer? Tem alguma coisa que não está na performance da radicalidade, e sim na pragmática da ação política que está faltando. É muita performance, é muito palavreado e muito pouca ação contundente no pequeno. Tudo que foi grande começou pequeno. A igreja dos pais de Wellington, é Wellington, não é isso? Certamente não começou com 10 milhões de seguidores tudo que é grande começou pequeno. E há uma tendência que só vale a ação se eu tiver 1 milhão de seguidores, não é isso? Porque só vale se eu tiver 1 milhão de seguidores. Aquilo que é comunitário, que é real, que é concreto, que mobiliza, é menor. Então não tem nada mais contraditório, nada mais somado com essa democracia que nos sangra do que esse tipo de visão de uma juventude que se paralisa e se distrai com os convites do cosmético, quando a gente tem uma realidade concreta de muita dor e de muita sangria para dar conta. Ao tempo que eu digo isso, gente, eu vou encerrar porque eu não quero me alongar porque a gente tem um debate para fazer. Eu acho que esse é um discurso que eu e outras pessoas temos que ter muito cuidado para a gente não se tornar muito cínica. Porque diante de tamanha dor a gente pode ficar cínico e pode acabar achando que nada pode ser feito. E a nossa resistência é a prova de que tudo pode ser feito. A gente tem os elementos, a gente tem Palmares, que não é pouca coisa. A gente tem coisa demais por aqui para achar que a gente não tem a potência para resolver essa parada, né? Eu fiquei pensando em como terminar, não queria terminar com palavras minhas, e lembrei que vocês talvez sejam, né? Eu e o Sueli estava ali, a gente está morando turcos, gente, como vocês são o maior testemunho da nossa fé, né? Que bom! A fé é na crença de que é possível, né? A fé de que as coisas se renovam, a fé de que vocês realmente se politizando no lugar de concretude, a gente consegue avançar para outros horizontes e outros imaginários, que a gente consegue imaginar um novo mundo que não seja esse mundo pedagógico branco que é imposto para nós. Vamos parar de sonhar a partir dessa cartilha branca colorida, porque ela não nos interessa. E aí, a partir da fé, eu fiquei pensando em tantas autoras e autores, e eu lembrei que esses dias, para honrar a juventude, honrar os ritmos que vocês tanto gostam, uma grande cantora negra dessa cidade, ela ecoou uma prece. E as mais velhas vão brigar comigo aqui, mas eu vou ecoar essa prece. Então, é para vocês... Tapem os ouvidos aí, por favor, vocês mais velhas, que eu vou ecoar essa prece, em nome da fé, em nome da gente acreditar, em nome do fato de que vocês são a minha fé, de que eu acredito na pulsão e na possibilidade. Ela cantou assim: fé pra quem tem foco, força, fé pra quem tem... Eu vou ter que ler, gente, porque eu esqueci. Eu tô nervosa que o senhor tá olhando pra mim, eu vou fazer uma palavra. Tá aqui na primeira... Quando eu me toquei, eu falei, gente, agora eu vou ler porque eu não fico olhando pra ela. Fé pra quem é forte, fé pra quem é foda, fé pra quem não foge à luta. Fé pra quem não perde o foco, fé pra enfrentar esses filha da puta. Bora, gente.